Desde que o Ministério Público do Trabalho de Campinas lançou a campanha A Dor Pode Te Marcar, um movimento muito interessante começou através dessa nova discussão sobre as doenças ocupacionais. Agora, nós vamos conversar com a doutora Márcia Espanhol, que tem uma trajetória muito interessante neste caminho das doenças ocupacionais e pode então nos contar um pouco mais. Doutora Márcia, primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. O que você viveu nos últimos anos, o que você percebeu de mudança em relação à doença ocupacional? Então, essa é uma questão interessante porque o meu percurso de trabalho e de pesquisa tem a ver com essas mudanças. Eu comecei a trabalhar com saúde do trabalhador em 92, quando as LER estavam no auge. É verdade. Né? Então ninguém sabia direito o que fazer, né? Como lidar com esse problema, que era um problema muito novo. E eu tinha trabalhado com saúde mental no SUS, quando eu comecei, eu me formei, fui trabalhar já no SUS. E em 92 eu fui trabalhar no centro de referência da freguesia do Ó, em São Paulo. Aí fiquei lá um tempo, né? E comecei a trabalhar com isso. Então eu trabalhava no início com as LER, atendendo basicamente pessoas que tinham LER, era a queixa principal de todos os trabalhadores que procuravam serviço, era o que a gente mais identificava nas vigilâncias que a gente fazia, né, nas inspeções quanto Estado, né, nos ambientes de trabalho, era além das intoxicações, enfim, vários outros problemas também, né, mas a LER era o que mais era novo e é o que mais causava... Afastamento? Eu acho que afastamento também, na época, acidente de trabalho sempre foi a maior causa de afastamento, acho que em toda a história, né? Mas a LER era o que ninguém sabia ainda lidar muito bem. Então, por exemplo, eu lembro que a gente deixava afastado as pessoas durante muito tempo do trabalho e acabava criando uma coisa mais iatrogênica. Tinha várias coisas de como lidar com isso, né? O principal público era de bancários? De todos, trabalhadores de fábrica, a região que eu trabalhava tinha muitas fábricas, tinham grandes gráficas de empresas jornalísticas importantes, né, que tinham também muita intoxicação, muitos problemas, né. Então tinha problemas de toda a ordem. Eu sou psicóloga de formação e eu sempre olhei mais para essa questão então, da organização do trabalho, como é que os trabalhadores estão, que afeta os trabalhadores nessa questão, mais do que nas outras questões de, sei lá, de perda auditiva ou coisas assim. Né? Ou seja, a perda auditiva ela é capaz de ser identificada a partir de um exame, certo? Isso. E aí, quando nós estamos falando sobre problemas invisíveis, fica mais difícil de diagnosticar, tratar? Eu acho que o diagnóstico de LER, as pessoas foram aprendendo, né, os médicos especialmente, mas os profissionais de saúde de uma forma geral foram aprendendo a fazer diagnóstico, né? E aí isso sempre envolve você olhar para a pessoa e para o ambiente de trabalho. Não é uma coisa só que você vai avaliar a pessoa, né? Então a gente tem que estar sempre lidando com isso, com essa questão de como lidar com essas questões mais invisíveis, né? Então acho que a LER é uma coisa, estamos falando do meu percurso ainda, né? Eu trabalhei durante esse tempo e na LER, com essa questão, quando eu me mudei para Campinas, eu fui fazer mestrado. Foi o período que eu me afastei um pouco do trabalho, fiquei 2 anos afastada, e fui fazer mestrado numa grande empresa química. E eu queria identificar como é que os trabalhadores viam os riscos no trabalho, né? Como é que eles identificavam a questão dos riscos, porque no meu dia a dia eu via as pessoas muito... fazendo teorias próprias a respeito dos riscos do trabalho, né? E eu trabalhava muito com os riscos químicos também, onde eu estava trabalhando, e eu quis ver isso. Aí eu fui vendo como a organização do trabalho afetava também essa forma de ver o lugar ocupado pela pessoa, pelo trabalhador, no lugar, na hierarquia, né, do trabalho, enfim, né, da empresa. Afetava também a forma como eles viam a questão dos riscos. Mas quando eu estava fazendo meu mestrado,
Foi interessante, porque surgiu uma outra questão que eu comecei a ver, era uma empresa química, onde não é operário de fábrica, operário que fica fazendo coisa manual. A função deles é controlar o processo que ocorre sozinho, né? E a empresa adotava o que eles chamavam de grupo semi-autônomo, né? E eu convivia com os trabalhadores, eu fiz um trabalho etnográfico, eu ficava lá, eu ia para lá, a empresa me deixou entrar, não sei como, acho que não me conhecia, porque eu era de São Paulo, então eles não me conheciam. E me permitiram ficar lá, eu ia lá várias vezes por semana e ficava junto com os trabalhadores, né, acompanhando. No começo eles ficaram muito desconfiados, né, quem que é essa dona aí que vem aqui, se enfia ali no trabalho e tal. Será que é pro nosso bem mesmo, né? Será que não tem... E eu falava assim, olha, eu não conhecia ninguém da empresa, era verdade. Eu fui lá, me apresentei, né, mas assim, eu não confiaria se eu fosse trabalhador nessa situação, né. Mas eles foram convivendo comigo, fiquei meses, fiquei quase um ano indo lá. E aí eles começaram a confiar mais, tal. E eu via que essa proposta de trabalho do Grupo Semi-Autônomo, na verdade, era uma proposta de enxugamento e de alta responsabilização dos trabalhadores. Então, eles iam cada vez mais tendo responsabilidades, né? E eu via que isso provocava muito sofrimento para eles também. Então, ao mesmo tempo que era um trabalho que não era um trabalho pesado do ponto de vista físico, né? Era um trabalho que demandava uma responsabilidade, colocava no trabalhador de ponta uma responsabilidade que, ao meu ver, não era deles, né? Então, eu lembro bem de uma situação que eu sempre comento, de um trabalhador um dia que estava tendo um pequeno vazamento num dos processos, e quando acontecia isso, eles tinham que fechar os efluentes, né, os produtos que saíam, né, onde ia para o rio, né, que era descartado, e quando tinha um índice maior de poluição, digamos assim, eles tinham que fechar esse processo, e esse líquido que estava ali, essa água, o líquido, né, as coisas que saíam da química, tinham que sofrer um processo de tratamento, né, e era muito caro para a empresa. E aí, quem tinha que decidir isso, se fechava ou não, era o trabalhador. Quando era um nível altíssimo, tudo bem, mas quando estava no limite ali, né, como que vai resolver ou não, era ele, o trabalhador de ponta. Responsabilizado por isso? Responsabilizado. Eu vi um trabalhador assim que era super descontraído e tal, ele ficar em bicas de suor, de nervoso de tomar essa decisão, né? E eu via que a empresa ia enxugando o número de trabalhadores, quase numa coisa de tentativa e erro, parecia, sabe, assim, de arriscar ao máximo. Assim, gente, você era uma empresa enorme, uma empresa química de responsabilidade de toda uma região, que se estourasse um tanque lá que tivesse de alguns produtos químicos, era de altíssimo risco, não só para quem estava lá dentro, né? E a empresa ia num processo assim que me parecia absurdo, assim, né, de enxugamento, de redução de pessoas. E quando eu terminei, eu fiz meu mestrado, então, lá em relação à questão dos riscos, e quando eu terminei, eu lembro que eu virei para o meu orientador e falei, eu quero estudar os processos de organização do trabalho, né, agora. Eu disse, mas tem muita gente estudando isso. Então, eu disse, não, mas é isso que eu quero. Não sei exatamente o que eu vou estudar, mas eu vou ver isso. E aí eu comecei eu fui estudar em duas empresas montadoras de automóveis japonesas, porque aí então, quando eu fui estudar essas questões, eu vi que o modelo japonês, o modelo de produção japonês era uma referência importante, né? Que não era no caso da empresa química, não era esse modelo, mas são os modelos que estavam mais na moda, digamos assim, né? E que tinha todo um processo de responsabilização dos trabalhadores, de aumentar a responsabilidade, aumentar o tipo de atividade, eles tinham que ser multifuncionais, várias coisas, né? E eu fui fazer, aí eu tentei também entrar nas empresas, não consegui, eles já me conheciam, já estava aqui em Campinas, eles não me deixaram entrar. Mas eu fiz contatos com trabalhadores, como eu conhecia muita gente, eu trabalhava já aqui no Sereste de Campinas, e conheci os trabalhadores, os sindicatos, e comecei a fazer contato com trabalhadores de outras formas. Sim. Então eu ia no clube, por exemplo, do sindicato, conversar com os trabalhadores, sentava do lado, ficava conversando, que não era a ideia de fazer uma entrevista formal, um instrumento de pesquisa formal. E aí o que você descobriu? Então eu fui vendo quanto esses modelos de trabalho, eles eram de fato agressivos para a saúde dos trabalhadores, né? Então você via relatos assim de trabalhadores
falavam coisas das mais variadas, mas eles falavam, por exemplo, que tinha umas reuniões no começo do dia para falar quando tinha algum erro, né, o trabalhador estava na roda, e eles não falavam, você errou e tal, assim. Mas assim, olha, gente, ontem teve um probleminha ali, alguém errou, fez isso, fez aquilo e tal, assim. E o trabalhador e todos os colegas sabiam quem era que tinha feito no erro, né? Então ficava uma coisa de exposição que é no modelo do assédio moral, né? Só que não é um assédio moral, porque aí as pessoas falam muito das agressões no trabalho, né? Associam a ideia de assédio moral. E assédio moral tem pelo menos com os autores que criaram isso, que discutem isso, eles criaram regrinhas para dizer o que é assédio moral ou não. Então tem que ser de uma pessoa, um agressor, uma pessoa específica, visando a exclusão, tem que ser uma coisa que é muito repetida. Rotularam, né, o assédio moral. Foram eles que fizeram essa teoria Engessaram, e tal, né? Engessaram. Isso, enquadraram, né, na tentativa de definir mais o que era e o que não era, enquadraram o modelo, e aí assim, parece que o que não é assédio moral, como eu sempre falo, parece que não é nada. Só que são formas de violência psicológica, que tem o mesmo mecanismo, né? Então é o mesmo tipo de mecanismo do assédio moral, só que é institucionalizado, faz parte da organização do trabalho, está ali, né, no dia a dia. E eu fui percebendo isso, né, que essas coisas, então, paralelo, no mesmo período que eu estava fazendo doutorado e observando isso, eu via com os trabalhadores que eu atendia no Sereste que as queixas de saúde mental estavam aumentando muito, né? Tinham mudado muito. Eu fiquei 2 anos, então, com questões desse tipo, né? De achar... As pessoas iam para o Sereste, porque quando eu trabalhei, antes que eu falei que tinha a questão da LER, era muito importante, né? E eu fiquei 2 anos afastados do mestrado. Quando eu voltei para Campinas, já trabalhando em Campinas. E os trabalhadores, eu falei, será que é o lugar ou a diferença de cidade, ou é de fato esse período, né, que deu uma mudada, né? E eu fui vendo que tinha muito a ver com o período, com a proposta de... aí era a moda, digamos, era o modelo japonês, né? A questão mais principal ali era isso. E os trabalhadores vinham com queixa para o Sereste, com queixas físicas, que as pessoas não identificam, acho que isso é importante colocar, né? As pessoas não identificam que um problema mental pode ser causado pelo trabalho, né? Elas acham que é da família, da infância, ou dele, ou genético. E isso, as teorias psicológicas, eu costumo falar muito isso também quando eu vou dar aula ou fazer palestras, né? As teorias psicológicas e teorias psiquiátricas contribuíram muito para essa visão, né? Porque uma leitura, por exemplo, da psicanálise, que é uma leitura rasa, a meu ver, porque eu acho que a psicanálise é muito mais interessante, muito mais profunda do que de fato se usa, né? Mas se usa para colocar que os problemas que você tem na vida são ligados à sua primeira infância. Então, se foi aceito ou não pelos pais, né? Pra vocês terem uma ideia, até hoje, muitas clínicas psicológicas de universidades que formam pessoas, eles têm uma anamnese. Quando alguém vai procurar o serviço de psicologia, é feita uma entrevista inicial para ver a questão do problema. Então, se pergunta se a gravidez foi desejada, como é que foi a primeira infância, até quando amamentou, foi amamentado, etc. e tal. E quando chega em relação ao trabalho, né, qual a sua ocupação, qual a sua profissão e ponto, né? Não se explora isso, né? Falando de uma leitura rasa, eu acho que não dá para generalizar, mas é o predominante dentro da área da psicologia, né? Uma leitura individualizada e tal. Márcia, eu costumo dizer que as estatísticas são muito impessoais. Sim. Então elas indicam caminhos, mas que depois você vai ter que recortar essa estatística. Sim. Né? Pelo que você está me dizendo, houve uma grande mudança na influência do trabalho na saúde mental do trabalhador, é isso? Isso, então, eu acho que no começo dos anos 2000, principalmente aqui no Brasil, acho que começou, acho que isso foi bem anterior em outros países, mas aqui eu acho que começou a ter esse tipo de modelo de trabalho e que mudou as relações. Então, como é o trabalho nesse modelo? Ele tem uma organização muito mais individualizada. Então se fala, o meu doutorado acabou sendo isso. Eu peguei os principais temas que estavam na literatura de gestão
Então eu via como que os defensores da literatura, os autores da gestão falavam desse tema, como é que os críticos falavam e o que os trabalhadores vivenciavam de fato no dia a dia. Isso. Né? Então eu fui vendo como é que eram essas questões. Então eu peguei, por exemplo, participação. É um tema que os trabalhadores sempre brigaram para participar, né, da gestão. Quem não quer participar da gestão de onde você trabalha? Né? Mas a gestão empresarial mudou esse tema e aí se fala de participação, que é assim, olha, a participação não é participar da gestão, definir metas, que é o que os trabalhadores queriam de fato, né, participar. A participação é você dar sugestões para melhorar o produto, para melhorar o processo de produção. Né? Então, se muda, você pega um tema que é importante para os trabalhadores, que historicamente foi um tema de luta, e você muda. Então, autonomia também. Autonomia deixa de ser a coisa da autonomia de você fazer aquilo que você acha, mas é autonomia dentro de limites, disso, daquilo. Que eles fazem, assim, é uma autonomia para você resolver problemas que se apresentem ali no processo de produção. No fim das contas, é isso. Né? Um outro tema, trabalho em equipe, né, que é muito interessante também. Porque assim, como é que a gente faz? Se defende o trabalho em equipe e fala que o trabalho hoje é muito mais individualizado. Né? Então, como é que está isso? Porque é confusa a relação. Então, porque na verdade você se apropria a gestão, né, as teorias de gestão e os gestores de uma forma geral se apropriam de um discurso que seria aceito pelos trabalhadores e temas que seriam aceitos, né, e você distorce, né, aquele tema para aquilo que te interessa. Hoje, aliás, com as fake news a gente vê bem isso, né, tá bem em voga, né, mas assim é o que se faz um pouco. Então, quando você fala de trabalho em equipe, tem uma equipe, só que a equipe não é, de fato, um grupo colaborativo. Você não deixa ver vínculos, né? Você também não é, de novo, as empresas, né, não deixam que o grupo tenha vínculo, porque na medida que os trabalhadores têm vínculo, eles podem se voltar contra a empresa, né? Então, tem toda uma coisa assim. E dentro da própria equipe, tem uma competição. Né? Então, assim, você estabelece metas por equipe, por exemplo. Então, se você está hoje com uma dor de cabeça, se você está mais cansada, alguma coisa assim, e a equipe, se fosse uma equipe de fato, que pudesse ter autonomia, tivesse participação, eles poderiam estar te cobrindo, né, te ajudando e tal. Quando você está no limite do limite da meta, né, e se você der uma afrouxada, vai prejudicar todos nós, né, o que vai acontecer? Né? O grupo todo vai te pressionar para você render mais. Então, deixa de ser o chefe que manda para ser o próprio colega ou você mesmo. Isso. Tudo isso é muito confuso porque nós temos o absenteísmo, o presenteísmo, temos uma falta de sentido absoluto em que a pessoa acaba aceitando regras e normas que não fazem parte do modelo de vida dela, mas ela precisa aceitar por conta das responsabilidades financeiras. Aí, doutora, eu vou lembrar o seguinte, se a gente pegar a Revolução Industrial, final do século XVII, XVIII, nós já tivemos avanços, porque antes as condições de trabalho eram muito insalubres. Tá? Então nós temos direitos no Brasil, inclusive, que são diferentes de outros países. E mesmo assim, ou seja, mesmo com todo o avanço desde a Revolução Industrial, nós vivemos hoje modelos muito insanos, desumanos. Então eu lhe pergunto, há espaço ainda para uma conversa entre empregado e empregador, para que essa doença não aconteça, para que esse afastamento não aconteça, para que não gere custo para todos? Ou, na sua opinião, nós estamos falando ainda com um público que não quer reconhecer que pode mudar uma crença que vem lá de trás? Porque nós ouvimos nessa campanha A Dor Pode Te Marcar depoimentos muito sensíveis, que nos emocionaram, e um deles me chamou a atenção em que a ex-colaboradora de uma empresa dizia que ela não acompanhava o ritmo da esteira, porque a esteira acompanha o ritmo da máquina. Então, por que os empresários esqueceram que os seus colaboradores, para atingir aquelas metas, aqueles lucros, eles não são seres humanos, eles são máquinas, entende? Porque a gente veio de um modelo em que se trabalhava 18 horas e estava tudo certo, aí aos poucos nós fomos mudando, mas ainda chegamos no modelo em que os patrões não entendem que os colaboradores são seres humanos. Deixa eu fazer só um apêndice antes, um parênteses antes. Quando você fala colaboradores, essa palavra já é uma coisa assim, já faz parte desse discurso
de eufemização das relações de trabalho, porque é empregado e empregador, né? E assim, e se fala de, a gente usa o colaborador e todo mundo usa, não é você, né? Sim, assim, sim. E se usa o colaborador, a missão da empresa, né? Então você muda o discurso, faz um discurso que eufemiza essa relação de disputa, né? Então quando você tem a gente está no capitalismo, sempre esteve, né? Assim, ou sempre esteve não, mas foi desde da Revolução Industrial. Sim. E aí tem uma diferença de interesses, né? Então, assim, como trabalhador ou como capitalista, né? Quem é o empregador, né? Ele tem que, dentro de uma empresa privada, qual é a principal meta? É o lucro. Não tem sentido ter uma empresa privada que não tenha lucro, né? Então ele quer isso. Como é que você obtém lucro, né? Então lá o Marx já falava disso, né? Então você vai ter lá os meios de produção, a matéria-prima e as pessoas, os trabalhadores, né? A matéria-prima, se você diminuir muito o valor, você pode perder muito a coisa de qualidade e o público não vai querer comprar. Os equipamentos, enfim, as coisas que você já investiu. Então, o que dá de margem de manobra? É muito o trabalhador. Então, esses direitos que você fala que foram conquistados ao longo da história, eles foram conquistados não porque os patrões eram bonzinhos, estavam preocupados com os trabalhadores, mas porque os trabalhadores se organizaram e foram conquistando ao longo da história esses direitos que são parcos ainda, são muito poucos, mas foram, se a gente pensar que no começo do século XX não tinha férias, não tinha uma jornada de trabalho estabelecidas ainda, então, coisas desse tipo, então foram conquistas importantes, né? Mas muito aquém do que é o necessário ainda, do que teria, que garantiria alguma coisa para os trabalhadores, né? Então, eu acho que a gente apelar para a sensibilidade das empresas, eu acho que é muito idealismo nosso? Porque tem um interesse outro, né? Assim, basicamente, o trabalhador quer fazer o quê? O trabalhador quer trabalhar numa coisa que ele goste, que ele possa trabalhar e ter um tempo útil, um tempo para ele mesmo, que ele possa curtir a férias, ser gente, né? É isso que se quer, né, quando ele vai trabalhar, né? Então, as pessoas não querem não trabalhar. Acho que essa é uma questão, né? Eu estou aposentada, eu estou trabalhando, tenho feito várias coisas, tá? E as pessoas querem trabalhar, mas querem trabalhar numa coisa que achem decente, né, que acham que tenha sentido para elas. E que elas sejam respeitadas, valorizadas. Isso. Agora, doutora Márcia, existem várias pesquisas já aqui no Brasil mostrando que as empresas mais humanizadas, que já começaram um movimento de capitalismo mais consciente, são 2 vezes mais rentáveis que as empresas que não são. Então, empresas humanizadas são mais rentáveis que empresas concorrentes, não têm aquele modelo que realmente olha para o trabalhador. Mesmo assim, ainda tem empresário que não compreende. Então, tem um discurso da humanização, tem toda uma fachada da humanização, mas que na prática são formas de vigiar mais os trabalhadores, de envolver mais, né? Então você contrata trabalhador, por exemplo, com a família, né? Familiares, você indica pessoas da sua família. Nossa, que empresa legal, né? Só que aí você está responsável por aquela pessoa também, né? Então, coisas desse tipo. Você tem uma creche na empresa, legal, mas você está lá, seu filho está ali, você tem uma dívida de gratidão, enfim, tem várias coisas que eu acho que essas empresas humanizadas, não vou dizer que não tenham nenhuma, que teria só que seria uma falácia, mas eu acho que muitas delas têm uma fachada maior do que o que tem de recheio. Sabe, eu acho que essa é uma questão importante, né? É importante nós trazermos essa reflexão, porque senão nós vamos entendendo discursos que, por um ângulo, parecem muito positivos, mas por outro estão escondendo, na verdade, qual é a principal intenção. Então, deixa eu só falar uma coisa em relação a isso, que eu acho que é uma coisa importante, porque essa questão do discurso versus prática, que foi o tema do meu doutorado e tem sido o tema das minhas pesquisas de uma forma geral, ela é importante porque assim, a gente acredita no que as pessoas falam e elas estão falando para encobrir coisas, né? Então, quando tem interesses por trás, né, você fala, que nem eu falei, agora a gente está num momento histórico que isso está ficando mais evidente, mas assim, mas não é de agora isso, né? Então você fala coisas, então quando eu falo lá, estava falando dos meus temas do meu doutorado, então você fala coisas e falo você de novo, mas as empresas em geral, os empregadores falam, se apropriam tem um jeito de falar, de envolver as pessoas, mas na verdade elas estão querendo explorar mais.
né? Então, de uma forma geral, tem acontecido isso, né? Então, esse é um problema, porque assim, quando você tem, e voltando às teorias lá que eu estava falando, as teorias psicológicas, as teorias psiquiátricas, né? Tinha uma teoria ultrapassada, que não tem nada a ver, mas que falava que a esquizofrenia, e era uma coisa muito injusta, aliás, porque as pobres das mães sofrem até hoje também, de novo, dessa popularização das teorias, né? Que a esquizofrenia seria uma coisa de um duplo vínculo da mãe com a criança. Então, a mãe fala, eu te amo, mas quando a criança vai abraçar a mãe gela, né? Então, tinha um autor, esqueci o nome dele, ficar devendo, que fez essa teoria e foi muito reconhecido durante muito tempo, e hoje em dia ainda tem muita gente que fala isso, né? Porque se popularizam as teorias, né? E se fala isso no meio da psicologia, da psiquiatria, é ultrapassado, mas se falava disso, né? E eu falo que é interessante se você transpõe isso para o modelo do trabalho, né? Porque é mais ou menos essa relação empregador com o empregado, né? Você fala uma coisa, olha, você é super querido aqui, você é o nosso empregado, o nosso amado colaborador, tá? Mas depois, na hora H, quando você não serve mais, você é dispensado. Isso, imagino que os trabalhadores tenham falado muito aqui, nos depoimentos, né? Que é exatamente isso que eles trazem, né? Nos atendimentos que eu fazia no Sereste, e mais recentemente uma ex-aluna minha, Mariana Pereira, fez uma tese muito bacana também, uma dissertação no mestrado, uma pesquisa no Sereste com trabalhadores de uma empresa, de uma das empresas que eu pesquisei no meu doutorado, há 15 anos atrás, e ela viu assim que o discurso dos trabalhadores era de uma situação pior, o que eles relatavam era pior do que era na época que eu estudei, né, na mesma empresa. E eles traziam muito isso, eram trabalhadores, a maior parte deles tinham problemas com ler, né, mas tinham um sofrimento, a questão mental estava muito mais forte, né, porque acho que isso, mais lá atrás eu comecei a falar e parei, né, porque os trabalhadores não reconhecem isso e aí não vão procurar um serviço quando estão mal porque acham que é um problema deles, né, então não é do trabalho. Então. E esses trabalhadores foram por conta da questão da LER. Mas eles tinham sofrimento, tinham problemas. Tem alguns que falavam de suicídio, falavam de matar o chefe, como se fosse o chefe que fosse o culpado só, né? E eles falavam, o que eles mais falavam era assim, de quanto eles deixaram, quanto eles eram os queridinhos da empresa, quando eles eram valorizados, falando, e quando eles deixaram de ser, né, e passaram a ser descartáveis, o lixo, o problema, quando eles adoeceram. E deixaram de ser produtivos, deixaram de ser rentáveis e tal. Né? Então, acho que esse é um grande problema. Doutora, o que você reparou entre o passado e o presente? O que mudou? Então, acho que é uma questão interessante, importante para trazer, né? Porque a gente está falando aqui, quando eu fiz meu doutorado, que eu terminei em 2006, né? A questão dos modelos de gestão, dos novos modelos de gestão dentro das empresas formais, a gente tinha um trabalho, né, o trabalho formal estava crescendo no Brasil, etc. e tal. A gente tinha essa questão, né, dos modelos de gestão. Eu acho que agora vale a pena a gente pensar, né, agora, e quando alunos meus traziam, assim, olha, eu quero estudar toyotismo, eu quero estudar isso, eu disse, olha, não é essa questão mais que está, acho que não tenha que colocar, mas eu acho que tem questões outras que a gente tem agora, né, que é de uma precarização real do trabalho. Tem uma autora que eu trabalhava muito, a Daniele Linar, que ela fala da precarização subjetiva, que é essa que a gente estava falando antes, né, dos trabalhadores que estão na linha formal, que tem uma situação relativamente estável, boa, mas que tem um sentimento de precarização na sua relação com o trabalho. Né? Mas agora a gente tem uma precarização muito objetiva mesmo, né? Que veio, por exemplo, com a reforma trabalhista, né, com várias, com a desregulamentação de uma forma geral das relações de trabalho, né, que trazem outros problemas. Então, os acidentes de trabalho voltam, né, também a crescer, mas também a questão da saúde mental, porque as pessoas vivem num mundo instável. Né? Então, ter um emprego hoje de carteira assinada, alguma coisa assim, é uma coisa que é um luxo, né? Então, quem está nessa situação segura quanto pode, não vai brigar com o seu empregador, porque afinal de contas você já é um privilegiado. Né? Mas aceita condições de trabalho muito insalubres. Isso, então, e quem não está, vive fazendo essas coisas que se fala hoje da uberização do trabalho, por exemplo. Né? Então,
modelo Uber, que todos nós usamos e fazemos, acho legal, mais barato e tal, não sei o quê, na verdade é o quê, né? O trabalhador assume todos os riscos, então ele trabalha com o carro dele, se ele sofrer um acidente, se ele tiver algum problema de saúde, ele não tem nada de retaguarda, ele não tem nenhuma garantia. Então a gente volta lá no começo né, da Revolução Industrial um pouco, né? O trabalhador totalmente à mercê de si mesmo, não tem uma situação de nenhuma proteção social no trabalho, né? Então acho que isso está sendo um modelo, né? Então os entregadores, né, de moto, de bicicleta, né, o Uber, e vai se colocando isso. Então a empresa, na verdade, ela é só uma intermediadora. Então, assim, a Uber, por exemplo, ganha, né? Imagino que ganha muito dinheiro intermediando as relações entre o consumidor e o trabalhador, que é um trabalhador que é um empreendedor, que é outro discurso, né? Uma outra questão que aparece atualmente. Excelente, doutora. Várias questões que você está trazendo para nós sobre essa falsa ideia do que realmente é bom para o trabalhador. A diferença entre o que eu falo e o que realmente está acontecendo. Para a gente encerrar, por tudo que você já estudou, você acredita que o aumento dos diagnósticos de saúde mental tem a ver com este novo modelo de trabalho que você está dizendo, em que o nosso celular é o nosso chefe, não há limites mais entre o trabalho num ambiente oficial e em casa? Essa é uma outra questão. Esse excesso de acessos, esse excesso de tecnologia, esse excesso de possibilidades, tem a ver com o aumento das doenças relacionadas à saúde mental? Eu acho que também, né? Eu acho que são vários fatores. Eu acho que isso é uma questão importante, né? Essa é uma questão importante. A gente não tem mais o limite, né? Mesmo, não só antes era o pesquisador, era o gerente, né? Era quem estava em cargo de gestão. Agora é qualquer trabalhador, né? Qualquer trabalhador lá da ponta não tem um limite claro entre o trabalho e a vida privada, né? Então acho que essa é uma das questões. A instabilidade, de uma forma geral, eu acho que é vivenciada pelos trabalhadores que têm carteira assinada, porque estão sempre com a ameaça de que podem sair, vai ter alguém no lugar deles, pelos trabalhadores informais, por quem está fora, né, para os desempregados que não aparecem mais nas estatísticas, porque não vão procurar mais desemprego, então não é considerado, não entra na estatística quando você estava falando de desemprego, né? Então, tem várias condições aí, eu acho que tem várias situações que podem levar ao adoecimento. E eu acho que uma questão também importante, assim como aconteceu com as LER, é o reconhecimento disso. Isso. Que eu acho importante, né? Porque assim, hoje em dia, se você fala para qualquer pessoa o que é LER, raramente vai alguém falar, não sei o que é isso. Né? Ficou assim, as pessoas sabem do que se trata, conhecem o que é. As questões de saúde mental relacionadas ao trabalho, eu acho que ainda é uma coisa que as pessoas não sabem. Acho que até identificam, estou com depressão, às vezes até demais, né? Porque assim, tá com triste, as pessoas já acham que é depressão, já vai tomar remédio, tem outras questões, mas identificam os problemas, mas não associam com o trabalho, né? Então, eu acho que falar mais disso, trazer isso à tona, e eu acho que isso tem acontecido, né? Então, também faz com que aumentem as estatísticas, né? Então, os problemas aumentaram, eu acho, mas além disso também tem um reconhecimento maior. Então, acho que essa campanha, por exemplo, é fundamental para isso, né? É fundamental, e eu fico muito honrada em participar dela, ouvindo a doutora Márcia, porque eu costumo dizer, doutora, que o burnout é a nova LER. Concorda? Porque é um número muito expressivo de trabalhadores hoje que nós temos, são 32% dos trabalhadores ativos que têm burnout, fora os que a gente já sabe que não notificam. Então a gente tem um número extremamente alto, ou seja, de cada 10 pessoas trabalhando, 3 estão em sofrimento mental extremo, que é o burnout, ou com diagnóstico, ou trabalhando, né, o presenteísmo com muita dor, já com afastamento, mas porque tem medo de perder o emprego. Então, nós temos um número muito alto, mas eu prefiro pensar como nós vamos seguir daqui para frente. O passado nós já sabemos, não precisa mais estudar Taylor, Ford, não é? Nós precisamos pensar como nós vamos seguir daqui em diante. Então eu fico com muita esperança e muito honrada então em fazer parte desse movimento junto com o Ministério Público do Trabalho, porque nós precisamos conversar, precisamos reconhecer
e falar dos tratamentos, ou seja, falar dos direitos. Então, eu acho que assim, se os trabalhadores conquistaram, a gente falou aqui antes, Isso. todas as coisas que foi ao longo da história, que foram conquistas dos trabalhadores. Isso. Né? Então, assim, a própria saúde do trabalhador no SUS, onde eu trabalhei, foram conquistas que, de muita luta dos trabalhadores, eu acho que o que tem que retornar agora é justamente isso, né? A organização coletiva dos trabalhadores, que tem muita força, né, contra o capitalismo, né? Que, assim, se os trabalhadores se organizarem minimamente, eles têm força. Acho que isso que a gente precisa retomar para fazer frente a esse discurso individualista. Isso. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a muito vocês. obrigada. Obrigada Você que está acompanhando a campanha Dor Pode Te Marcar, já sabe que dá para prevenir, você não está sozinho e que você pode contar com o Sereste, ou com outros órgãos que vão cuidar da sua dor com muito acolhimento e com muito respeito. Vamos em frente.